foi uma novela com plot twists, reviravoltas, quem é o vilão, e no final das contas não foi uma novela a terminar com um final feliz, mas teve o seu último capítulo no sábado, quando Pedro Júnior e Alexandre Matos falaram ali sobre a questão do jogador. Então, sobre Valentim Gomes, sobre a entrevista do Matos, do Pedrinho, né? O que vocês acharam ali de mais relevante sobre o fim dessa história? Valentim Gomes não vem mais para o Cruzeiro. Acho que foi importante esse posicionamento por parte do Alexandre Matos, do Pedro Júnior, porque, querendo ou não, toda essa história do Valentim Gomes gerou muita expectativa no torcedor Cruzeiro. Até aquele momento da entrevista ainda se tinha uma expectativa de, quem sabe, pelo menos até hoje, segunda-feira, que o Cruzeiro viesse a dar um ok, né? Segundo até o que o próprio Samuca disse. Mas aí a diretoria decidiu fazer essa coletiva e ali não só encerrou essa novela, como deixou muito claro que o mercado, principalmente se tratando dessa primeira janela, está fechado. É claro que o Cruzeiro está sempre aberto a alguma oportunidade, mas isso ficou muito claro. Lamento, claro, o desfecho negativo em relação ao Valentim Gomes, que a gente sabe que é um jogador que daria um grande retorno técnico, tinha todo o potencial também para gerar um grande retorno financeiro, e o atleta queria vir ao clube, né? Eu acho que isso ficou muito claro, até pelas falas do Pedro Júnior, principalmente do Alexandre Matos, que entrou mais em específico nessa questão, mas o Vélez fez jogo duro e, enfim, acho que não dá para a gente desvalorizar o mercado do Cruzeiro, apesar da não vinda do Valentim. Seria interessante? Seria. Acho que com a chegada dele, o Cruzeiro se aproximaria de uma janela praticamente perfeita. Mas foi muito boa, inclusive até mesmo se tratando da posição do Valentim, o Cruzeiro conseguiu fechar com um grande zagueiro, que é o Fabrício Bruno. Mas acho que essa fala de ambos foi necessária quando eles decidiram fazer isso. A coletiva foi marcada de última hora, foi até uma surpresa, mas todo mundo já imaginava que eles dariam ali um encerramento a essa questão. Agora é bola para frente e serviço, né? Serviço para Fernando Diniz, para os jogadores, porque a expectativa é muito grande. E quando se tem muito investimento, claro, o retorno precisa vir dentro de campo acima de tudo. Olhando para essa coletiva, né? Assim, todo mundo já esperava quando o Cruzeiro convoca uma coletiva de última hora, dificilmente você vai convocar uma coletiva para falar, olha, estamos contratando esse jogador. Isso aí o torcedor esperaria mais um anúncio. Mas foi um ponto importante justamente para dar o fim a essa novela, né? Porque ficava ali muito ruído, as informações que vinham da Argentina eram umas, as que vinham daqui de Belo Horizonte, do Brasil, eram outras. Então a diretoria ela precisa de se posicionar formalmente, como foi naquele caso, e ela se posiciona colocando ali um fim na negociação, fala tudo que a gente já sabia, e aí agora o Cruzeiro segue a vida, né? É importante também para poder, como o Caio disse, parar um pouquinho com o ruído que gerava também no torcedor. Acho que o torcedor ele vai recebendo as informações que vêm da Argentina e ele ficava animado, olha, tem a possibilidade, vai acontecer a qualquer momento, e aí o Cruzeiro chega para poder justamente esfriar isso e decidir que a janela está fechada, como o Alexandre Matos até comentou, o Cruzeiro segue aí atento a uma oportunidade de mercado, mas o Caramujo lá na live do sábado fez a lembrança, lá naquela janela de meio de ano, o Cruzeiro também falou isso, a janela está fechada, a gente segue aberta às opções do mercado, não vão aparecer essas opções, o Cruzeiro encerrou a janela com aquelas contratações. Acho que o Cruzeiro fez uma boa janela, seria boa com ou sem o Valentim. Acho que o Cruzeiro melhorou o time, né, em todos os setores. A gente falava muito de composição de elenco, o Cruzeiro precisava de fortalecer o elenco, fortaleceu, contratou o jogador para ser ali o atleta que vai subir o nível do nosso sistema defensivo, que é o Fabrício Bruno, que a gente vai falar mais para frente também da entrevista dele. Então, foi uma boa janela. Eu comentei até no Twitter, e acho que é uma opinião que o Caio também tem, que se existisse a possibilidade do Cruzeiro ainda contratar mais um jogador ali de lado de campo, especialmente pelo lado direito, seria muito bem-vindo. Mas um cara para chegar e resolver. Só que acho que isso não vai acontecer. Então, é uma janela que, na minha opinião, foi boa, e agora o Cruzeiro tem material humano
para poder trabalhar muito bem esse início de ano. E aí é uma coisa que eu já falei algumas vezes aqui na Samuca TV. A janela de meio de ano, ela não pode ser para o que o Cruzeiro fez no ano passado. De tipo assim, eu vou trazer 7, 8 jogadores. Não, a janela de Cruzeiro faça muito bem esse começo de ano com os jogadores que contratou, e se for necessário, a gente ainda tem mais 2 janelas, esse ano teremos 3 por causa do Super Mundial, mas encerra aqui, depois dessa coletiva do Cruzeiro, essa questão Valentim Gomes, infelizmente não encerra da forma que o torcedor queria. Em relação à coletiva, dentro da expectativa de contratação para 2025, acabou gerando uma frustração na torcida, muito por causa de quase acerto com o Valentim Gomes, ainda mais depois que ficou evidenciado que o jogador também, fez vontade, fez também a sua parte de querer estar vestindo a camisa do Cruzeiro, mas só que foi um momento que o Vélez já tinha, criado várias situações ao ponto do Cruzeiro desistir da contratação, E ali pontos importantes, Caramujo, foi colocado em relação a que quando o Vélez volta, a contactar o Cruzeiro para retomar as negociações, praticamente uma semana depois, como disse o Alexandre Matos, desde aquela proposta no sábado, onde o Cruzeiro aguardou ali e depois de várias mudanças, não obteve mais resposta e só obteve sexta-feira, para retomar as negociações, e as negociações, ao ser retomadas, não voltaram a algumas casas, ainda era dentro das condições que o Vélez tinha estipulado e que foi mudando de acordo com a negociação. Então, isso também tirou uma certa dúvida, porque eu falei que, caso retomasse a negociação, aí sim o Cruzeiro poderia voltar algumas casinhas atrás para retomar lá diante, talvez, de uma segunda, terceira resposta do Vélez, já confirmando dentro daquilo que o Cruzeiro já tinha negociado com o Vélez, e não foi o caso. O Vélez quis retomar, sim, diante da pressão do jogador para poder sair, contudo, dentro da última condição estabelecida, que eu acho que realmente aí foi a gota d'água para que o Cruzeiro não aceitasse, e ainda diante da contratação do Fabrício Bruno, e sabendo que foi à vista, parece que uma das condições também que o Alexandre Matos citou era a retomada da negociação e querer exigir o pagamento à vista, e caso não fosse, teria que achar ali uma outra circunstância para poder fazer esse pagamento. O Cruzeiro fez bem diante do imbróglio e diante dos valores envolvidos, na minha opinião. O Cruzeiro iria comprar os 2 atletas, ficou claro quanto a isso, porém priorizou ali, então, a questão do Fabrício Bruno, uma vez oficializado, e dentro da minha expectativa, o Cruzeiro atendeu, porque eu queria um zagueiro, e cheguei a cogitar que talvez o Cruzeiro nem conseguiria achar esse zagueiro no início de temporada, pois eu não achava que o Cruzeiro conseguiria achar essa oportunidade no mercado interno, e sim no sul-americano ou europeu. E o Cruzeiro conseguiu, dentro dessa oportunidade de mercado, entendendo o contexto do Fabrício Bruno no Flamengo, achar um bom zagueiro, que eu acho que nesse primeiro momento nos atende para potencializar, inclusive, aqueles que estão aqui. Outra questão da coletiva que ele trouxe também, naquela questão do investimento de 300 milhões, que muito surgiu em relação a que veio da diretoria, que investiria cerca de 300 milhões nessa janela, e nós já tínhamos falado aqui antes, em nenhum momento nós ouvimos isso partir da diretoria, e era uma dúvida que tínhamos, e isso foi também esclarecido, dizendo que isso não partiu da diretoria em nenhum momento, que não tinha esse valor estabelecido, e nem projetado para ser investido nessa janela. É algo também, que deixa esclarecido para a torcida sempre não ficar cobrando. E os 300 milhões? Já que economizou, tem que ir em busca de gastar esse restante aí. Então, foi bem estabelecido quanto a isso. Gera uma frustração, sim. Até falei naquela altura que se tivesse de priorizar, eu priorizaria o Valentim Gomes. Contudo, dentro daquilo que eu imaginei, um zagueiro está de ótimo tamanho. Quem sabe ali no meio do ano, uma carência que vemos ainda talvez em outro zagueiro, caso ela venha se demonstrar até lá, o Cruzeiro pode aproveitar uma oportunidade de mercado até lá. É isso, meus amigos. Eu acho assim, que essa questão que o Patrick pontuou era importante mesmo, acabar com esse negócio de essa loucura de que a gente precisa gastar. E quando o Alexandre Matos fala, que nós já gastamos acima, já extrapolamos os limites, é só para a gente lembrar mais uma vez, gente? O Cruzeiro não está fazendo nenhum investimento agora de forma orgânica, A gente não está gastando o dinheiro do Cruzeiro, o Pedro, o Matos, eles não estão gastando o dinheiro do Cruzeiro, estão gastando o dinheiro do Pedro. O Cruzeiro não tem dinheiro
para montar o time que montou, para pagar a folha que tem. O Cruzeiro não teria essa condição, é só a gente lembrar como era a gestão na época do Ronaldo, né? E a principal crítica era essa, né? Um investidor que não investe, porque não tinha dinheiro para investir. Tão simples quanto isso. O Pedro está numa disposição de gastar, o Cruzeiro gastou bastante. Eu concordo que a não vinda do Valentim Gomes gera uma frustração, mas eu acho que o principal aqui é para a gente olhar para o resto da janela do Cruzeiro, agora que a diretoria falou que o mercado está fechado, né? O Cruzeiro não vai buscar mais ninguém, e fazer uma avaliação aí. Vocês acham que a gente está bem servido em todas as posições? Tem algum setor que precisa reforçar? E eu fiz até esse exercício lá no 6x1, né, sobre os jogadores que saíram e que deixaram o Cruzeiro. A gente teve a saída de 2 goleiros aí, o Gabriel Grando e o Anderson, mas, né, a reposição foi interna, né? A gente já tinha o Léo Aragão, já tinha aqui também o Otávio, que foi promovido. Na zaga, o Everton e Pedrão saíram por empréstimos, mas o Pedrão não jogou nenhuma partida, o Everton jogou uma só. Então, eram zagueiros ali, opções também de fundo de plantel, digamos assim. Saiu o Zé Ivaldo, veio o Fabrício Bruno. Saiu o Gasolina, veio o Fagner. Para a saída do Ramiro, eu acho que o mais próximo aí em características seria o Christian, né? Que é um volante que também pode ser meia. O Fernando Henrique, que saiu, não jogou, então nem conta muito. Sai Matheus Vital, chega Eduardo. Sai o Barreal, eu acho que o Rodriguinho é quem mais se aproxima. Saída de Gabriel Veron, a gente trouxe 3 pontas, né? O Dudu, o Bolassi e o Marquinhos. E para a saída do Rafa Silva, chegou o Gabigol. A gente está, de fato, vocês concordam assim que com um elenco qualificado, né? Melhor do que o elenco do ano passado, mas até que nível? É um elenco pronto? É um elenco que vocês acham que vai precisar de ajuste? E se vocês veem que faltou alguma peça, faltou alguma coisa para agora no mercado? Eu começo, né? Assim, acho que o Cruzeiro melhorou o elenco, de fato, o nível subiu. Só a gente olhar aí para as posições, né, e para as reposições, digamos assim, as saídas e as chegadas. Acho que talvez os exemplos mais claros assim de mudança de nível sejam a posição ali, sai o Rafa Silva e chega o Gabigol, talvez o jogador mais decisivo do futebol brasileiro nos últimos 5 anos. A gente olha para a saída do Matheus Vital e a chegada do Eduardo, que é um jogador muito mais qualificado, e claro, a defesa, que eu acabei no primeiro momento aqui esquecendo, tem uma mudança muito grande, né? Chegada do Fabrício Bruno, que por boa parte da temporada no Flamengo foi titular, ele acaba perdendo espaço ali justamente na reta final, né? Na troca de comando técnico, sai o Tite e entra o Felipe Luiz. Então eu vejo que o Cruzeiro melhorou, eu vejo muita gente colocando o Cruzeiro com um elenco no mesmo nível de Flamengo e Palmeiras, acho que ainda não. O Cruzeiro, a gente precisa de ver no campo também como vai ser o desempenho dessa galera, mas o Cruzeiro está ali entre os 5 principais elencos do futebol brasileiro, eu diria. O Cruzeiro tem um time agora para, quem sabe, disputar um campeonato brasileiro com mais tranquilidade do que foi no ano passado. Acho que a cobrança tem que ser, sim, em cima de uma vaga pela Copa Libertadores. Acho também que o Cruzeiro precisa de chegar o mais distante possível na Copa do Brasil. A gente sabe a importância que tem financeiramente, mas é uma situação que eu já discutia com o Caio. Tem times de camisa que estão se aproximando do Cruzeiro, então o Cruzeiro está ali meio que próximo dessa situação de perder o posto de principal campeão da Copa do Brasil. Acho que é algo que a gente precisa atentar. Então, acho que o Cruzeiro melhorou sim o elenco, subiu o nível, mas a gente vai precisar de primeiro também ver no campo esse funcionamento, até para entender para as próximas janelas o que a gente vai ter que corrigir, porque dificilmente o Cruzeiro vai acertar tudo em 2 janelas. Acho que o Cruzeiro não ganhou só em qualidade de elenco, mas ganhou em profundidade de plantel, né? Claramente essa janela do Cruzeiro incorporou bem o elenco. E aí vale a gente pontuar que, por mais que o Cruzeiro tenha terminado 2024 de uma maneira negativa, não conseguindo se classificar pré-Libertadores e pouco antes disso perdeu uma final de Copa Sul-Americana do jeito que perdeu, mas o Cruzeiro tinha ali uma base de time titular que deve ser mantida, pelo menos nesse início de temporada, né? Principalmente depois daquela janela de meio de ano de 2024, o Cruzeiro ganhou algumas peças importantes. Cássio, Matheus Henrique, e aí dá para se falar dos laterais que já há algum tempo estão consolidados no Cruzeiro. Lucas Romero, que é um titular
absoluto e nesse primeiro momento deve seguir como titular, o próprio Matheus Pereira. Então a gente está falando aí de cerca de metade do time que é confiável. Então o Cruzeiro, sim, precisava de algumas peças para serem titulares, aquelas peças realmente para chegarem e jogar. Casos de Dudu, de Gabigol, claro que eles precisam render mais.